A paz do Senhor, amada igreja, amados irmãos da classe Sabedoria. Hoje nós estaremos novamente ministrando sobre, na quinta lição da revista do trimestre, Lições Bíblicas, Dons Espirituais e Ministeriais. Estaremos falando dos dons de elocução. Nós, no domingo atrasado, falamos sobre os dons de revelação, né? Domingo passado falamos sobre os dons de poder e agora os dons de elocução. Eu quero informar que nem o apóstolo Paulo, quando escreveu esses 9 dons ali na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, talvez ele não tenha pensado nessa divisão, mas os estudiosos, né, das Escrituras, eles começaram a ver uma correlação desses dons e dividiu em 3 grupos, né? Os 3 grupos que tinham 3 dons dentro desse grupo, que eram os dons de revelação, depois vieram os dons de poder, que nós estudamos domingo passado, e agora os dons de elocução. Quero confessar para os irmãos que essa palavra elocução eu nunca tinha ouvido e não sabia o real sentido. Eu gosto, quando eu conheço uma palavra nova, de buscar a raiz dessa palavra, o significado no original, até para a gente estar passando para os alunos, não está passando para os alunos uma coisa que a gente mesmo não entende. Então, eu fui dar uma pesquisada sobre essa palavra, descobri que é uma palavra de origem latina, e vem do latim, elocução, vem de elocutio, do latim, que é um modo de expressão oral ou escrita. Então, qualquer modo de você se expressar oralmente, falando ou escrevendo, é uma elocução. E que também tem uma ligação com eloquência, que é a capacidade de expressar-se facilmente. Quando você tem uma grande capacidade de expressar, de falar com coerência e com poder de convencimento, isso se chama eloquência, que também tem raiz em elocutium, que no latim também é de origem também latina. E locução, que é a forma particular da linguagem. Quando você fala assim, locução, você está falando um modo particular de falar no que diz respeito à seleção das palavras dentro de um discurso, de um encadeamento do discurso. Quando você coloca bem as palavras dentro de um discurso, levando coerência a esse discurso e eloquência a esse discurso, você tem uma capacidade muito grande de levar convencimento. Então, daí toda a origem da palavra elocução. E o apóstolo e os estudiosos, os teólogos estudiosos que fizeram essa divisão, eles viram que profecia, falar em línguas estranhas, interpretação de línguas, eram 3 dons descritos lá na primeira carta de Paulo, no capítulo 12, aos Coríntios, lá, que tinham ligação entre si. Todos eram uma maneira de expressar, de elocução. Tá? Então, está aí essa palavra nova para mim no meu vocabulário, vou passar a usá-la também quando couber, né? dentro desse tema. Temos aí também o texto que foi proposto pelo comentarista dessa revista que estamos estudando, está em 1 Coríntios, no capítulo 12, nos versos 7, 10 ao 12, e no capítulo 14, dos versos 26 ao verso 32. Está aí, é esse texto que foi proposto. E nós vamos estar falando algumas vezes dentro desse texto, para que nós estaremos dando base àquilo que pretendemos levar a você como ensino da palavra. Então, vamos lá. Eu fiz aqui um texto para memorização, mas falando do primeiro dom, que é de profecia, que dos 3 desses de elocução, eu acho de profecia o mais emblemático, né? E está lá nesse
texto, no capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, no verso 3, que diz, eu botei os 3 pontinhos aí antes, porque tem umas palavrinhas antes, mas o que eu quero enfatizar para que nós venhamos memorizar é o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios 14, verso 3. Vou repetir mais uma vez. O que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios 14 e 3. Nós sabemos que aqui a profecia que o apóstolo Paulo fala aqui é diferente daquela profecia dos profetas do Antigo Testamento, tá? Esse aqui é um dom de profecia, tá? Quando Deus usa qualquer um aqui para trazer exortação, edificação e consolo para alguém. Quando Deus usa um profeta para falar aos homens, para edificar, exortar ou consolar. Tá? É diferente de lá que se profetizava sobre o tempo, sobre épocas, sobre períodos. Aqui não, aqui é diretamente ao homem, é o dom de profecias. Tá bom? Então, vamos seguir. Na lição de hoje, a gente vai estudar a respeito dos 3 dons de elocução, que são profecia, variedade de línguas e interpretação, eu já havia dito. E o propósito desses dons especiais são os de edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. Tanto a profecia tem essas 3 características, edificação, exortação e consolo, mas o falar em línguas também é edificação pessoal e interpretação, a recomendação de Paulo, que é um dom dependente do dom de falar em línguas, né? Variedade de línguas. Se não houver ninguém para falar em línguas, está morto o dom de interpretação, porque o dom de interpretação depende do dom de línguas, né? De variedade de línguas. Então, nós vamos falar sobre esses 3 dons enumerados aí, e primeiro aqui é o dom de profecia. Olha só, atualmente nós temos visto muita confusão e falta de sabedoria no uso deste dom. Por isso, nós precisamos estudar com afinco esse tema, a fim de que não venhamos ser enganados pelos falsos profetas. A lição ela traz aqui que tem um estudioso que fala que aqui o Stanley Horton, ele fala que o dom de profecia relatado em Paulo, nesse texto aí do capítulo 14, do 1 Coríntios 14, refere às mensagens espontâneas inspiradas pelo Espírito em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve. A profecia é exatamente isso. A pessoa fala na língua que você está entendendo. E quem está falando também está sabendo o que está falando. Em que pese está sendo inspirado por Deus. É o próprio Deus falando através dele. Talvez depois que ele fala, ele até não sabe de onde tirou aquilo, porque não veio dele mesmo. A profecia é Deus falando através, está usando como mensageiro só, usando a boca do profeta. Tá? Então, é esse dom de profecia, e ele nos adverte sobre falsos profetas, tá? Então, lembra quando nós estudamos lá os dons de poder lá, que eu falei aliás, os dons de revelação, que era o terceiro dom, que eu falei, olha, de todos esses dons enumerados aí, o que para mim é mais importante, para mim, claro, tem gente que acha que os dons de cura também é muito importante, que está lá nos dons de poder, os dons de maravilhas também, né? O dom de profecia, mas para mim é o discernimento de espírito. Porque quando você tem esse dom de discernimento, você discerne até as profecias que vem você, porque tem 3 fontes de comunicação dentro de nós. Tem a comunicação do Espírito Santo, vinda de Deus, tem uma comunicação do nosso próprio espírito, que é pessoal, vem do nosso eu, do nosso ego, e tem uma comunicação maligna, que vem do maligno. Ele também coloca em nós para falar. Ele usou Pedro para falar com Cristo. Não, Cristo, ninguém vai te prender, porque para te pegar, primeiro tem que passar por mim.
Aí Cristo olha para ele, para trás de mim, Satanás. Então, nós temos 3 fontes de comunicação dentro de nós que pode interferir na nossa comunicação. E você tendo o dom de discernimento, você vai conseguir discernir exatamente quem está falando e como está falando, tá? Então, esse é o dom de profecia que a gente vai falar agora. Bom, o que é o dom de profecia? O dom de profecia, relatado por Paulo, ele refere-se a mensagens espontâneas, inspiradas pelo Espírito, em uma língua conhecida para quem fala, quem está falando conhece a língua, e também para quem ouve, objetivando edificar, exortar e consolar a pessoa destinatária da mensagem. Tá? Então, o dom de profecia, hoje, ele tem um endereço certo. Pode ser para uma pessoa individual, pode ser para uma coletividade. Tá? Para a igreja como um todo, Deus advertindo a igreja, exortando a igreja, ensinando a igreja algo, ou requerendo da igreja algo, entendeu? Ou consolando a igreja que esteja aflita. Hoje nós vemos muitas pessoas aflitas devido a esse problema que estamos passando de saúde, essa pandemia, e a profecia vem para uma coletividade, uma igreja inteira, pastores que precisam muito de receber essa mensagem inspirada pelo Espírito Santo, para que ele ouça com o ouvido, porque muitas vezes nós ficamos um pouco surdos espirituais, porque começamos a ver muito as circunstâncias adversas e começamos a ter uma surdez espiritual. A gente começa a querer andar com os próprios pés, começa a ver tantas notícias amargas em volta da gente, e a gente começa a ficar amargo também. Mas Deus usa alguém numa linguagem clara e fala no seu ouvido pessoal, ouvido humano, e você entende aquilo e endireita o caminho. Então, esse é o dom de profecia. Vamos aqui a relevância do dom de profecia. Olha só, gente, é de grande relevância. O dom de profecia é tão importante para a Igreja de Cristo que o apóstolo Paulo exortou a sua busca. Está lá no primeiro capítulo, no primeiro versículo do capítulo 14, né, onde o apóstolo Paulo fala com grande assim, propriedade sobre a busca desse dom. Quer ver? Vamos dar uma lida. Você está em casa agora, você já deve, com certeza, ter preparado seu ambiente e deve estar com a Bíblia na mão. Pega aí esse texto que foi sugerido aí, que digam assim, olha, sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Olha como é que Paulo, a relevância desse dom, do próprio apóstolo Paulo tem a preocupação de dizer, olha, busca esse dom, porque a igreja que não tem um profeta, que não tem profetas ali para falar em uma linguagem clara, claro que a nossa maior profecia é as escrituras, mas nem todos leem as escrituras e entendem a mensagem da escritura, né? Lembra lá naquele caso lá do eunuco no deserto lá, quando o apóstolo fala, que está lendo? Estou lendo aqui o livro do profeta Isaías, está entendendo? Como posso entender se não tiver ninguém para me explicar? Então, muitos estão nesse caso. Até leem a Bíblia, mas não entendem. Se não tiver ninguém para esclarecer aquilo que ele está lendo, até ele começar a discernir pelo Espírito aquilo que está lendo, que você não consegue analisar aquilo que está lendo. Você tem que ter discernimento do que está lendo, né? E só o Espírito Santo pode discernir. Então, daí, a igreja que não tem uma profecia, ela é fadada à morte, tá? Então, nós temos que buscar. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. É o que está dizendo nesse texto. Daí a grande relevância deste dom. Tá? Até para que nós não estejamos. Olha o que diz aí também em Mateus 7,15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então,
você vê que a profecia ela é tão relevante que o maligno ele tem usado pessoas para trazer falsas profecias e está levando muita gente à derrocada, sabe? Falam de si mesmos ou fala daquilo que até não tem conhecimento para estar desviando o foco das pessoas que é o reino de Deus. Qual propósitos? Os propósitos da profecia. A profecia contribui para a edificação do crente, do cristão, da pessoa, né? Porém, ainda existe muita confusão. Tem muita confusão a respeito do uso dos dons de elocução, e em especial esse de profecia e sua função. E em especial a profecia. Há líderes permitindo que as igrejas, olha só, gente, liderem, as igrejas que liderem sejam guiadas por supostos profetas. A igreja de Cristo deve ser conduzida segundo as Escrituras, nunca através de profecia. Tem outros líderes também que, erroneamente, eles não tomam decisão alguma sem antes correr atrás de um profeta e perguntar, assim como Saul, né? Ele queria, porque queria falar com o profeta, como o profeta demorou, ele foi procurar uma vidente, né? Porque ele não sabia o que fazer e aí vai correr atrás de profetas. Olha, a melhor profecia que nós temos está nas Escrituras. Então, quando você não ver caminho, não procure um profeta, procure as Escrituras e o próprio Deus. Ele vai te revelar, né? Todos nós hoje temos livre acesso ao Criador. Desde a morte de Cristo, quando ele liberou o perdão para nossas vidas, é só buscar com zelo esses dons. Tá bom? Então, seguindo aqui, tenho aqui contra os falsos profetas, aqui em Jeremias 23, dos versos 9 ao 22, aí você pode anotar essa referência aí, fala dos falsos profetas, tá? Gente, Deus, ele castiga, viu? E se você não tiver o discernimento de onde é a profecia, de onde a árvore que está saindo esse fruto, se você não tiver esse discernimento espiritual, se você for pelo sentimento, pela emoção, você pode estar entrando em um buraco, tá? Síntese desse primeiro tópico, dons de profecia. O propósito do dom de profecia é edificar, exortar e consolar a igreja. Está aí no versículo 3 do capítulo 14, né, que está dizendo, mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. É o que diz o versículo 3 do capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, esse é o propósito da profecia, isso é que edifica a igreja, isso é que ensina, que exorta. Exortar nem sempre é corrigir, é ensinar um bom caminho, tá? E consola, quando a igreja está perdendo o foco, aí ele vem como um bálsamo consolador e torna a suspender, a consolar, a soprar a dor da igreja, tá? Então, é esse o propósito e esse é o estudo sobre esse dom maravilhoso de profecia e que eu o considero um dos dons mais difíceis que tem de ser controlado. As pessoas têm que ser muito humildes para Deus usar como profeta, para ele não se engrandecer e começar. Eu lembro de um profeta, e é um profeta mesmo, Deus usa esse indivíduo, mas certo dia ele falou uma coisa que me deixou estarrecido. Ele falou assim: eu profetizo, depois Deus que cumpra. Eu sou um profeta dele. Eu fiquei assim, eu falei, é muita intimidade, né? Quando falar assim, olha, eu vou falar e Deus se vira para cumprir aquilo que eu falei, porque eu sou um profeta dele. Peraí, não é bem assim, não. Você não vai falar, é Deus que tem que falar através de você, porque senão ele não tem o compromisso com a palavra que você diz. Ele tem compromisso com aquilo que ele diz. Tá? E eu fiquei muito triste com esse profeta, e é amigo meu. Mas todos sabem o que fala e como fala. Por isso eu considero um dom
muito perigoso, da pessoa tem que estar em santificação, tem que estar com o coração o tempo inteiro, tem que ser vigilante para evitar de que ele fale de si próprio ou deixe que o adversário o use para falar mentiras ou falar massageando egos das pessoas, que não é aquilo que Deus quer. Tá bom? Está aqui o nosso versículo para memorização. O que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios 14 e 3. É exatamente esse verso que eu acabei de falar agora. Tá? Essas palavrinhas que tem antes aí desses 3 pontinhos ele diz assim, mais o que profetiza, porque antes, no verso anterior, ele está falando sobre línguas, tá? Fala em línguas. Mas aí ele fala em línguas, aí ele fala também do intérprete, no verso 2, e aí no 3 fala, mas o que profetiza fala aos homens, aí eu tirei o mais, botei só os pontinhos para ficar com o melhor sentido, para não depender do versículo anterior. Tá? Então, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios 14 e 3. Vamos andar? Segundo tópico desse estudo, fala de variedade de línguas. O dom de variedade de línguas é tão importante para a igreja quanto os demais apresentados em 1 Coríntios, no capítulo 12. Tá? Tem alguns estudiosos que falam que esses dons foram falados por último devido à importância menor deles. Esses são os cessacionistas que acham que esses dons nem existem mais, tá? De línguas. Mas até no nosso lema da nossa igreja, na declaração apostólica da nossa igreja, tem lá, creio no batismo do Espírito Santo com a evidência do falar em línguas. Falar em línguas, irmãos, não é o mesmo que o dom de variedade de línguas. O dom de variedade de línguas, você conversa, fala frases inteiras e não repetidas. Mas o falar em línguas com frases repetidas, esse é simplesmente o falar em língua, não é a variedade de línguas. Essa é a evidência do batismo no Espírito Santo. Agora, quem tem um dom de variedade de línguas, eu conheço pessoas que oram em línguas. Né? E esse, sim, é o dom de variedade de línguas, que é esse que está falando aqui no capítulo 12 da primeira carta de Paulo. E o que é esse dom de variedade de línguas? O dom de línguas é a habilidade de falar com língua que o próprio falante não entende, para fins de louvor, oração e transmissão de uma mensagem divina. Gente, quem fala em línguas edifica a si próprio, tá? A pessoa, quando fala em línguas, parece que ele transcende dentro dele. Ele mesmo não entende o que está falando, mas Deus entende. E é como uma comunicação de espírito para espírito, é do seu espírito com o espírito de Deus. Tá? É uma comunicação entre espíritos. Então, você é matéria, você é carne, você não entende. É isso que é o dom. Tá? O dom de línguas é a habilidade de falar em uma língua que o próprio falante não entende, para fins de louvor, oração e transmissão de uma mensagem divina. Você fala, Deus responde para você, ou ele te enche, você fala de novo, é uma coisa maravilhosa esse dom. Tá? E qual a finalidade desse dom de variedade de línguas? Olha, o primeiro propósito desse dom é a edificação da vida espiritual da pessoa, isso é particular. Tá? Olha o que diz aí no verso 4 do capítulo 14 dessa primeira carta. Ela diz assim, o que fala em línguas, a si mesmo edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Tá? Ele fala para a igreja, para outra. Mas quem fala em línguas, edifica a si próprio. Existem profecias que o profeta, ele fala em línguas e ele mesmo traduz o que está falando. É maravilhoso. Tá? Quem já viu, a pessoa que tem esse dom de profecia, ele fala em línguas e depois traduz aquilo que falou. Ele fala novamente uma frase em línguas e traduz novamente aquilo que falou. Tá? Deus está falando com ele, ele está traduzindo na linguagem que todos entendem, para edificar a igreja. Quando ele fala em línguas, ele está edificando a si próprio, está recebendo uma mensagem divina. Tá? É essa a finalidade, para edificação do próprio crente, falar em línguas.
Atualidade do dom. É preciso deixar claro que a variedade de línguas não é um fenômeno exclusivo no período apostólico, na época lá do Pentecoste, lá em Atos 2. Não foi um privilégio só deles. Isso aí está até hoje, é atual. As igrejas, em que pese, muitas igrejas têm utilizado mal, né, esses dons, mas é um dom super atual em que nós temos a liberdade de buscar e de receber por parte do Espírito Santo esse dom. É um dom tão útil à vida pessoal do crente em nossos dias, quanto foi lá nos dias da igreja primitiva. Tá? Então, é um dom assim, muito especial. É muito bom se você buscar esse dom. E, na nossa igreja tem algumas pessoas que falam que tem esse dom e falam maravilhosamente. Está faltando alguém agora para interpretar. Deus já me usou em uma época na interpretação de línguas, mas já tem tempo que ele não tem me usado, talvez até por falha minha de busca, né? Vou ter que buscar mais esse dom de interpretação, que é perigoso também, tá? Muito perigoso. Você começar a falar de si mesmo é terrível. Vamos lá, que uma síntese desse segundo tópico, que é o dom de línguas, é tão importante para a igreja quanto os demais apresentados lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Não é porque eles estão citados lá no finalzinho dessa relação de dons que ele é menos importante do que os outros. Ele é importante também. A maioria dos outros dons ali, dom de poder, dos dons de revelação, a maioria das vezes é para Deus dando o dom para alguém transmitir a outra pessoa. Até o de profecia também é para transmitir a outra pessoa. Mas o falar em línguas é um dom tão maravilhoso que é para edificação própria. Tá? É para a própria edificação. É o primeiro dom de edificação própria, é esse aí. Tá? Alguns dons de revelação também, muitas vezes Deus te revela quando você estiver andando ou está em perigo, ele te revela para que você fuja daquele perigo, né? Que é uma qualidade, você saber fugir do perigo. Fugir da tentação é uma qualidade do crente. Então, você muitas vezes tem também na revelação. Mas o dom de falar em línguas você edifica espiritualmente. Você não está livrando sua matéria, seu corpo, você tá, sua alma, né, seu sentimento. Você está livrando, você está edificando seu espírito, porque é uma comunicação direta com o Espírito Santo de Deus. E daqui ao nosso texto de memorização, que profetiza falar aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios 14 e 3. Vamos lá para o terceiro tópico. A interpretação de línguas, único dom que necessita de outro dom para manifestar-se. Esse é o dom maravilhoso, esse de interpretação. Quando você vê uma coisa dessa acontecer na igreja, a gente chega a arrepia, porque sabe que ali está tendo uma comunicação direta de Deus. Porque uma pessoa fala em língua, uma variedade de língua, e ele se cala, e o outro interpreta aquilo na linguagem que todos ali estão que são conhecedor, é maravilhoso. Você se arrepia, porque você sabe que ali está existindo uma comunicação direta com o Espírito Santo de Deus. Definição do dom. A interpretação das línguas é a habilidade de interpretar na língua conhecida aquilo que foi pronunciado em línguas estranhas. Tá? Olha o que está aí nos versos 27 e 28 desse capítulo 14. Está dizendo assim o apóstolo Paulo: no caso de alguém falar em línguas, que não sejam mais do que dois, ou quando muito três, e isso sucessivamente, e haja alguém que interprete. Mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Porque tem gente que hoje, né, tá lá o pregador, ele tá, na hora que ele está pregando, ele está sendo um profeta. É Deus usando a pessoa, o pregador, no altar, para falar à igreja. É como se ele estivesse representando Deus, ele está ali como um profeta de Deus. Aí uma pessoa é tomada em línguas lá e começa a falar alto e desvia a atenção de todo mundo. Quer dizer, o Espírito Santo ele é ordeiro. É isso que Paulo está dizendo aqui. Tá? Tudo com decência, com ordem e decência. Agora, se alguém começar a falar em línguas, que haja alguém para interpretar, para edificar a igreja, porque é o momento de edificar a igreja.
né? Ou fale para você mesmo, fica ali na sua. Você pode se comunicar com o Espírito Santo. Ah, não, essa palavra tá chata e tal, Deus está falando aí que não é para mim, não. E aí você. Olha, cuidado, tá? Cuidado. Tudo é com decência e ordem. Depois nós vamos ter o tempo, tem uma referência também dessa fala do apóstolo Paulo sobre decência e ordem. Aqui no segundo item, diz a diferença entre dom de interpretação e o de profecia. Embora haja semelhança, são dons bem distintos, tá? Existe uma diferença. O dom de interpretação de línguas, ele necessita de outra pessoa também capacitada pelo Espírito Santo para falar, né? E a outra para interpretar. Se não houver ninguém para falar em línguas, o dom de interpretação ele não vai se manifestar, porque ele é exatamente para interpretar aquilo que está sendo falado. Do contrário, os crentes ficarão sem entender nada. Já no caso da profecia, não existe a necessidade de um intérprete, porque a profecia ela já é falada numa língua que todos vão entender, né? E não haverá interpretação, no caso, o dom de interpretação, se não houver quem fala em línguas. É bem diferente da profecia que não precisa de um intérprete. O profeta ele já fala na linguagem que todos vão entender. Amém? Maravilhoso esses três dons de elocução. Aqui uma pequena síntese, não haverá interpretação se não houver quem fale em línguas estranhas. Isso aí é óbvio, né? E Deus realmente falou muito comigo ao preparar essa lição, e eu espero que eu tenha alcançado também o seu coração, a sua mente, com essas explicações que foram dadas. Aqui, mais uma vez, o nosso texto para memorização, que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios 14 e 3. Aqui dá uma conclusão, irmãos. Existem ainda diversas igrejas que não aceitam, a atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais, os chamados cessacionistas, aqueles que acham que isso cessou, que só foi na época de Atos 2, da igreja primitiva. Deus continua abençoando os crentes com suas dádivas, portanto, não podemos desprezar o dom de profecia, o de falar em línguas estranhas e o de interpretá-las. Porém, façamos tudo conforme a Bíblia, com sabedoria, decência e ordem. Olha o que eu falei aí, que eu citava sobre o decência e ordem. O que fala nesse texto são os últimos versos desse capítulo 14, o 39 e o 40, que fala: portanto, meus irmãos, procurem com zelo o dom de profetizar e não proíbam que se fale em línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Não podemos impedir que a pessoa fale em línguas, mas tudo tem que ser com decência e ordem. Agindo dessa forma, Deus nos usará para que sejamos portadores das manifestações gloriosas do céu, aquilo que encabula qualquer um, né? De você estar recebendo ali aquela comunicação direta com Deus, é maravilhoso. Amém? Eu quero orar por você que muitas vezes tem buscado o batismo no Espírito Santo, não tem conseguido alcançar o batismo. É como se você achasse, olha, não está ligado a você estar em pecado, não está ligado em você não estar buscando. O batismo no Espírito Santo é uma dádiva de Deus e é uma capacitação, é um revestimento de poder para a obra, tá? Mas você deve continuar a buscar. Continue buscando. Um dia Deus vai te agraciar com esse batismo, que é lindo, é maravilhoso. E na nossa denominação tem um regulamento administrativo que só pode ingressar no corpo de obreiros a partir do momento que você recebe esse revestimento, que é o batismo no Espírito Santo. Que é o falar em línguas, se você falar uma vez, já está evidenciado que você foi batizado.
Você não precisa ter o dom de variedade de línguas, mas você pode ter a capacidade de falar para edificar você mesmo. Eu quero orar por você. E também por você que já fala, que já foi batizado, mas que tem tempos também que você não fala mais em línguas, é como se tivesse perdido essa graça. Eu quero orar também por você para que Deus venha te renovar no espírito. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti, ó Deus, por todos esses alunos que estão recebendo essa aula agora e que, ó Pai, eles estão, e os outros que ainda assistirão essa aula. Pai, em nome de Jesus, eu peço uma visita do Teu Santo Espírito a esses corações. Que dê, ó Deus, a paz, a tranquilidade, Pai, para que busquem esses dons, dons de elocução, o dom de profecia, o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas. Pai, dons esses maravilhosos que edificam a igreja, que exortam a igreja e que consola o teu povo. Pai, em nome de Jesus, ouça a minha oração, ó Deus, e responde sobre a vida de cada um que ainda não foi batizado no Espírito Santo, não recebeu ainda esse revestimento de poder. Dê, ó Deus, agora a oportunidade. Fale com ele, Pai em sonho, revela a tua graça e o seu dom a essa vida. É o que eu te peço, ó Deus, agradeço e te louvo, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus possa abençoar você, te dê um lindo domingo, Dia das Mães, né? Aniversário da minha digníssima esposa, anjo da igreja, está hoje à frente dos trabalhos da igreja do Beija-Flor. O meu sincero abraço e o meu beijo, porque é minha esposa e eu sou gratificado por Deus ter me dado tão linda pessoa de coração e de alma. Que Deus possa abençoá-la, em nome de Jesus. Deus esteja com vocês, irmãos, e te dê um bom domingo. Amém?